Este diálogo do Senhor com aqueles que estão junto deles pode ser aplicado muito bem à nossa realidade atual. Eles perguntam quem se salvará. Fala-se igualmente no texto o reino de Deus. E nós, numa atualização dessa realidade, é chamada a nossa vida cristã. E, portanto, podemos fazer como um exame. Como estamos nós a viver a nossa vida cristã, que é uma participação, ou uma realidade, ou uma encarnação mesmo do reino de Deus, aqui e agora, mas não acabado, e na abertura à experiência da salvação de Deus. Portanto, podemos olhar para nós e atualmente perguntar: que é a minha vida cristã? Onde é que estou eu? E nesse sentido, então, o conjunto da palavra e dos textos 3 podem nos dar algumas orientações a colocar a questão da minha maneira de viver a vida cristã. Aqui no Evangelho, quando se fala até do comer e depois a dizer tu ensinaste, podemos tomar isto no seu conjunto com as outras leituras e ver. Há 3 dimensões que são uma realidade nesta terra, mas não justificam a minha vida de fé. Porque, eu diria, 3 dimensões muito comuns que às vezes podemos chegar a quase que enraizar a nossa fé, mas temos que ir mais longe. Por exemplo, se na primeira leitura fala das nações e da variedade das nações que vêm do norte, vêm do sul, vêm do oeste, que nos chama a atenção uma dimensão que a nossa experiência de fé deve estar atenta. A fé é de todas as nações, é de todas as culturas, não tem povos prediletos. Eu digo isto porque nós, um pouquinho no sentido histórico, vemos aquilo que a Europa, a tão cristianíssima Europa, abriu horizontes da fé a novos povos, a novos continentes, as novas raças. Sim. Mas não justifica o que muitas vezes também povos da Europa, inclusive nós portugueses às vezes, também vir a falar com outras culturas e com outras religiões até, e com novas raças, é como eu dizer, eu sou português, eu sou isto, eu sou aquilo. O reino de Deus, a experiência cristã, é de todos os povos, é de todas as culturas. Deus serve-se deste ou daquele povo, ou deste ou daquele continente, que seja. Mas, fundamentalmente, o sentido da experiência da fé está aberta a todos os povos, a todas as raças, a todas as nações. O sentido universal da fé temos que manter sempre. Inclusive, eu digo isto numa consciência que aqui em Macau tivemos a nossa transição da administração portuguesa para a chinesa e o sentido, às vezes mesmo, da fé quase tinha de ser tudo à maneira portuguesa. Desculpem. O sentido profundo da fé, seja qual for o povo que leva o conhecimento de Cristo, tem que deixar a sua cultura, tem que deixar a sua história e devagarinho compreender a outra história, a outra cultura, o outro povo, a outra raça. Isto é que é ser cristão, não é fechar na minha nação, na minha história ou na minha cultura, com todo o respeito pelo sentido histórico, sentido cultural da expressão da nossa fé. Mas quando entra a nível universal, global, o Senhor está a dizer, os povos que creem vêm do norte, vêm do sul, vêm do oeste e vêm do oeste e do oeste. Portanto, esta dimensão da fé, entender tem um sentido na nossa fé, esta expressão histórica, cultural, de raça, povo, mas não é o último. A nossa fé tem que estar aberta aos outros e conscientizar nós mesmos
mesmo que eu nasça num determinado contexto sociocultural e religioso, tenho de estar aberto mais fundo à experiência de Deus. E Deus, pessoalmente, vai mais fundo que o meu próprio povo, ou a minha nação, ou a minha cultura, ou a minha história. Deus vai mais fundo para além dos povos e das nações. O segundo aspecto, nesta linha de às vezes pararmos e não ir mais fundo, ou está na conversa do Senhor. Vão a dizer, mas nós comemos e bebemos contigo. E à espera, e o reino dos céus vem. E o Senhor é crítico, que inclusive, não sei de onde vens, nem sei de onde sois, mas que critério é esse? Porque comeram e beberam? Isto tomando um pouquinho no contexto atual, vejamos uma perspectiva da sociedade de hoje. Comer, beber, vestir, conforto, bem-estar, sociedade de bem-estar. Mas isto não é um fim. Nem nunca dará felicidade se o critério de vida estamos a fazer o comer, o beber bem, o vestir lindíssimo e elegante, a casa do melhor que há, e é como dizer, a casa está muito bem, mas a igreja está vazia. Para dizer, atenção a este critério, não quer dizer que não tenhamos que ser responsáveis pela administração dos bens neste mundo. A questão está a fazer um critério, daí que até na sociedade atual há uma crítica fortíssima quando se fala da sociedade de consumo, que em termos, diria, muito humanos, em termos imediatos, é a própria sociedade de hoje a dizer, atenção, se continuamos a andar pela sociedade de consumo, não vamos longe e inclusive destruímos o nosso planeta. Para dizer aqui o critério, atenção, é uma realidade o comer, o beber, o vestir, o ter uma casa, tudo isso. Mas fazer disso o centro da tua vida e até da tua fé, ilusão, ilusão, ilusão. E o Senhor é claro, até vai dizer, não sei de onde sois, esse critério. O Senhor diz, mas isso não é critério. Para entrar no reino de Deus, ter a experiência de Deus, consequência da nossa fé. Se eu faço o meu critério de vida, esta sociedade de conforto, não vamos longe. Porque no fundo de nós mesmos há coisas mais profundas e verdadeiramente essenciais na nossa vida que estamos provavelmente a perder. Um terceiro elemento nesta linha é, eles vão dizer, mas tu ensinaste nas nossas praças. E outro critério, nós aprendemos, tu ensinaste-nos, logo o reino de Deus, nós estaremos já preparados. Que é o que a gente, em termos modernos, é a formação académica, a ciência, o conhecimento e tudo isso, e estamos a olhar para a pessoa pelo conhecimento, tantas coisas profanas, mas muitas vezes, quantos vão para a universidade e deixam de ir à igreja? Reparem, não estou contra a dimensão intelectual e uma boa formação, só estou a dizer que se ficamos aí, ficamos a metade ou longe. E temos, pela realidade concreta, quantas vezes insistimos na formação académica, ter um canudo e coisas assim, mesmo que sejam certificados mais simples. Mas se a insistência é na linha, I know, eu sei, eu estudei, eu sei isto, e ficar a fé aí, não vamos longe. Portanto, hoje os textos são um bocado um desafio à nossa sociedade moderna, à nossa maneira de viver a vida cristã, que às vezes é porque é o meu povo, é a tradição, é porque está numa sociedade, está tudo bem, uma sociedade de bom conforto e bem-estar, mas fica aí, vai dar a sociedade de consumo que hoje falamos. Ou então ficar só pela razão, pela ciência e conhecimento, muita informação e até a formação académica. E depois?
Neste sentido, tendo em questão estes 3 pontos, que são parte da nossa vida, mas são um instrumento e uma passagem para qualquer coisa mais fundo, que é o que nós somos chamados nessa fé, que é a intimidade pessoal com Deus. E daí que a segunda leitura, que é do Antigo Testamento e pegado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, que nos faz pensar uma coisa mais profunda, em maneiras muito simples. Eu leio, porque é tão clarinho, que diz assim: meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando Ele te repreende, porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que reconhece como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Nenhuma correção, quando se recebe, é considerada como motivo de alegria, mas de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. E aqui temos um texto em que há um entrelaçar entre o humano e o divino. Põe aqui como um pai que faz aquilo que normalmente os nossos pais fazem, que é corrigir, dar um pouco de disciplina, dar critérios de vida. E depois, muito humano, também diz: aí quando vem isso, não quer dizer que imediatamente, não gostamos. A primeira reação, mas isso é humano, é natural, porque Paulo a seguir diz, consequente uma dimensão muito humana, que também é espiritual, que diz: dá àqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Porquê é que eu falo isto? Porque esta dimensão é íntima, já não são os outros 3. Isto é um texto que nos chama à intimidade, que até fala em termos muito humanos, põe Deus a castigar, Deus faz isto e corrige, e isto fazem os humanos. E a Sagrada Escritura usa essa dimensão humana para perceber o que é que está. Não é que Deus vai isto, vai aquilo, é a vida. É a vida que nos traz aquilo que o Senhor também diz: toma a tua cruz de cada dia e segue-me. Nós depois é que vamos dizer que Deus castigou, que Deus faz isto e faz aquilo e tal. Tudo isto são nossas maneiras de falar a ação de Deus. Deus trabalha no nosso dia a dia, trabalha com a nossa carne e ossos, ossos. Deus trabalha na nossa natureza, na nossa personalidade, na nossa história, com todo o contexto social e cultural que temos. E eu é que tenho que aprender a saber ver Deus nesta realidade do dia a dia, daquilo que eu sou. É com a minha própria carne que se faz um santo. Não é que venha lá a santidade, uma pombinha que vem para ir pela cabeça dentro. Não é nada disso. É a realidade concreta. E mais, o Senhor está na cruz, nu. Foi concebido, nasceu, foi criança, foi menino, foi adolescente e jovem. Para quê? Para nós. Passamos todas essas fases da vida. E por isso, esta segunda leitura é diretamente a dizer: é a tua vida. Aquilo que se passa dia a dia, com a tua personalidade, com as tuas características, com as tuas imperfeições e coisas belas que tens, aí é que se faz o caminho à intimidade com Deus. E é isto que eu digo: ter consciência da realidade, como os 3 pontos que estou a dizer. Povo, a vida do dia a dia, comer, beber, e a própria perfumação são parte de ti. Mas o mais profundo é o teu diálogo com Deus na vida concreta de cada dia. Por isso que o Senhor tomou a nossa vida em tudo, exceto o pecado, e depois nos diz: toma a cruz de cada dia. É ali que tu te vais exercitar e transformar. Não é qualquer coisa que vem por aí e tu vais mudar. Não, tu mudas com aquela de pessoa difícil, tu mudas por este desafio no teu trabalho, tu mudas por uma questão de família, tu mudas pela sociedade. Por exemplo, agora há coisas a pensar nesta transição dos tais 50 anos, e Hong Kong já está a vivê-las. Portanto, isto é aí que está Deus, e é contigo. A transformação
E o saborear a presença de Deus não é o Senhor Padre que te diz e a coisa aparece. Não. É a tua vida. És tu a caminhar com a personalidade que tens e com as tuas próprias características. E saber pegar essa cruz de cada dia. Aí está. Aí é onde é que Deus fala. Eu depois vou dizer, isto é um castigo, isto é uma repreensão. Isto são maneiras humanas muito naturais na família, mas que temos que ir mais fundo, mais espiritual e mais místico. Isto é chamar a atenção. Vive o teu dia a dia com esta consciência de quem és e de onde estás, que aprenderás a ter essa intimidade com Deus. E aí o meu ponto: somos homens e mulheres, meninos ou meninas, que são capazes de estar um pouquinho com Deus. É só vir à missa, é só a minha devoçãozinha. Pegas na palavra de Deus e estás sozinho a meditar. Fazes tu um bocadinho de oração. E eu digo a vós meninos e a vós homens e mulheres, adultos, se não praticamos isso, como é que vamos entrar na intimidade de Deus? E depois ficamos só na exterioridade. É o meu povo. Estou bem na vida. Tenho formação. E o resto? Onde é que está Deus? Portanto, caríssimos, precisamos ao Senhor esta capacidade de ir mais fundo na nossa vida. Não precisamos de andar a fazer não sei o quê, voltas e isso. Ir fundo em ti mesmo. Deus fala. Vocês não estão aqui por acaso. E o Senhor certamente está a falar a todos vós, desde os meninos e meninas aos mais adultos, casados ou não casados, mais idosos ou mais jovens. Padres e madres. Todos. Temos que assumir o nosso dia a dia e descobrir Deus, porque Deus fala continuamente. A questão somos nós. Eu ouço a voz de Deus dentro. Consigo ver com os olhos de coração onde é que Deus está. Perceber os sinais de Deus na vida. Isso exige a nossa participação. Assim sendo, a afirmação que o Senhor está conosco, desde o mais íntimo até o mais exterior da nossa vida, o mais cósmico da nossa vida, Deus está lá. E assim, humildemente, à maneira de Nossa Senhora, ponderemos a nossa vida e tenhamos a capacidade de ir percebendo a presença real de Deus no nosso coração, na nossa vida.